Gravando então, boa noite para vocês, meus queridos alunos da melhor específica do Brasil, quiçá da galáxia sideral inteira. Nossa, meu cabelo tá horrível, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, olha só. Meu Deus. Bom, galera, seguinte, tá parecendo de Mineutra. Ai, misericórdia. Galera, então, seguinte, hoje eu e o Vitinho entramos com vocês, tá rindo, né, Larissa? Entramos com vocês aqui e na última aula eu tinha trabalhado com vocês indústria, não foi isso? Terminei indústria com vocês, não terminei? Quinta-feira? Sim. Então agora a gente vai falar de fontes de energia que eu tinha até comentado que eu ia fazer, certo? Para depois a gente ter momentos mais de resolução de exercício com vocês. Beleza? Fiquem à vontade de usar o microfone, tá? Vocês poderem falar comigo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Uma reclamação, uma angústia? Joga para fora, criança. Joga para fora. Qual? 3. É da semana passada, Natália? Retrasada? Tá. Já foi passado pro Vitinho. É ele que sobe. Aí eu vou pedir para vocês uma paciênciazinha. Vocês lembram que aquela prima dele que tinha sofrido acidente, lembra? Ela faleceu. Inclusive foi no dia, foi agora, foi esse final de semana. Não sei se vocês viram a postagem dele. Aí eu não sei se ele já estava para postar esses negócios e esqueceu, porque a gente já tinha passado isso para ele postar. Mas eu vou relembrar ele as postagens que tem. E hoje também ele vai entrar. Aí vocês cobra dele também. Eu vou falar com ele de novo, tá bom? Só essa paciência aí, porque realmente é só ele que sobe lá, porque é ele que saca da plataforma. Mas a gente vai resolver isso aí, tá? É a minha aula 3? A minha? Da semana passada foi a minha quarta aula? Foi, né? Aí hoje é a 5. Beleza. Tá bom? Aí a gente fala com ele, tá? Vai desculpando aí. Mas a 4 subiu? Provavelmente não, né? Não, né? Então tá bom. Então realmente foi esse lapso de tempo aí mesmo, tá? Aí a gente vai organizar esse rolê, beleza? Bora nessa, então. Alguém mais tem alguma coisa para cobrar, para falar? Tem que falar, viu, gente? Igual aí, ó. Tem coisa que às vezes não tá ligado. Mais alguma coisa, galera? Não? Então, bora. Beleza. Quem quiser falar, é nóis. Moçada, então, começando aqui com vocês, né? Nós vamos conversar hoje sobre fontes de energia. As fontes de energia, né? Galera, nós já entendemos que as fontes de energia constituem como um dos elementos importantíssimos, né? E diria eu, um dos mais relevantes fatores locacionais para a indústria. Então, o que são fontes de energia, né? Fontes de energia são recursos utilizados, tá? Então, são os recursos naturais utilizados para a produção de energia e a consequente, né, realização de trabalho.
realização de trabalho, né? Então, fonte de energia é isso. É aquilo que eu utilizo para produzir energia e realizar trabalho. Nós podemos citar aqui como um dos principais fatores locacionais, né? Importante, fator locacional das indústrias. Por quê, gente? Porque sem fonte de energia, nós não temos atividades industriais. Impossível você ter atividade industrial sem fonte de energia. E uma coisa bastante interessante é que elas já existiam, né, desde o processo do homem caçador-coletor, mas a sua utilização ganha destaque, principalmente, né, os estudos e as pesquisas sobre fontes de energia ganham destaque a partir da Revolução Industrial. Então, as pesquisas e avanços tecnológicos ganham destaque a partir da Revolução Industrial. Certo? Então, é importante a gente pensar dentro dessa perspectiva da Revolução Industrial, né, esses avanços tecnológicos. E aí, galera, nós vamos perceber o seguinte, a sociedade moderna, sobretudo a sociedade tecnológica, é totalmente dependente das fontes de energia. Então, essa sociedade tecnológica, industrial, né? Então, a sociedade, a nossa geração, né? Então, a sociedade tecnológica, industrial, é dependente desses recursos. Essas fontes são alternativas? Aí nós vamos poder classificar elas. Nós vamos fazer essa classificação com o desenvolvimento aqui. Você pode perceber o seguinte, ainda hoje, as fontes mais utilizadas, Felipe, são as fontes tradicionais. Então, nós vamos dividir em tradicionais, vamos classificar elas aqui. Beleza? Beleza. Posso passar, galera? Ixi, peraí. Deixa eu tirar esse aqui. Eu acho que tem gente falando comigo ali. Posso, né? Beleza. Então, vamos lá. O que dá para a gente perceber aqui, né? Que quanto mais desenvolvido, né? A gente falou aqui, eu terminei a fala fazendo isso aqui, né? O homem tecnológico, olha o uso de energia, né? Ou seja, quanto maior o desenvolvimento, maior o gasto de energia, maior a necessidade. Então, o homem primitivo, ele gastava energia só para se alimentar, né? Depois a questão da moradia, depois aí vem a indústria, o transporte, né? E cada vez mais a dependência, tá? Do uso de energia, o consumo de energia aumenta. Certo? Então, a história da evolução humana está ligada com a história das fontes de energia. A história da evolução das sociedades é a história das técnicas e tecnologias, né?
E aí, galera, a gente vai ter que entender as fontes de energia. Então, esse gráfico é para a gente perceber, né, o consumo, né, de energia. E aí, quais são os fatores que levam à ampliação do consumo de energia? Primeiro fator, o crescimento populacional. Né? Esse crescimento populacional é um elemento muito importante. Por quê? Porque, olha só, quanto maior a população, maior a pressão sobre os recursos naturais. Né? Então, olha só, eu tenho uma maior pressão sobre os recursos naturais, né? Porque com a população crescendo, eu tenho uma maior demanda, de alimentos e produtos industriais. Certo? Então, eu tenho maior demanda. Com isso, eu tenho a difusão dos meios eletrônicos, gente. Galera, pensa, a nossa vida sem os meios eletrônicos. Sabe, nós somos permeados pela eletrônica, nós somos permeados por elementos tecnológicos. Nós não vivemos, por exemplo, você já pensou, se nós estivéssemos passando a pandemia sem essa tecnologia, como é que a gente ia estudar? Como é que ia tocar o barco aí nessas escolas? Se não tivesse a famosa aula online, sabe? Com todos os recursos, toda a dinâmica. Fora que nós temos meios eletrônicos em tudo que a gente faz, né? Para sair de casa, por exemplo, eu preciso aqui do elevador, eu preciso do portão eletrônico, eu preciso dos sensores, certa coisa, né? Para a gente andar na rua mesmo, semáforos, o próprio veículo, né? E aí eu tenho aqui uma outra questão, que é a elevação do número de automóveis, certo? A questão dos transportes, né? Então tá ligado a transportes. E aí, Felipe, entra na questão ali, né? Queima de combustíveis fósseis. Uso de combustíveis fósseis. Beleza? Posso passar, galera? Por mim, pode. Beleza. Bom, energia e desenvolvimento. Para a gente pensar em desenvolvimento, aqui eu estou falando de quê? De desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? Então, esse desenvolvimento aqui, ó, eu tenho o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento econômico em geral e o industrial em particular tem estreita relação com as fontes de energia. Gente, não tem como você ter desenvolvimento econômico e industrial sem fonte de energia, é o que a gente começou falando. E esse desenvolvimento já ocorre de forma desigual. Por quê? Os países centrais são grandes consumidores de energia devido ao dinamismo de sua economia, né? E ao elevado padrão de consumo de sua população. Quanto mais desenvolvido é o país, maior o uso de tecnologia, maior a pressão sobre os recursos, né? E, consequentemente, maiores são os impactos ambientais. Então, galera, falar de desenvolvimento é falar de impacto. Por isso, né, e devido a essa evolução acelerada e as consequentes transformações,
é que vem se discutir a questão da sustentabilidade, buscando frear um pouco os impactos, né? Porque quanto maior esse padrão de consumo aqui da população, né, maior são os impactos ambientais. E aí, para repensar esses impactos ambientais, é que se discute a questão do desenvolvimento sustentável. Beleza? Bom, quais são os grandes pontos, né? Os grandes desafios do ponto de vista da energia. O maior seria a ampliação dos recursos energéticos, né? Esse é um desafio da sociedade contemporânea. Por que eu quero ampliar os recursos energéticos? Essa ampliação tem como objetivo, né, busca garantir o crescimento, tá, industrial e, consequentemente, garantir, né, o desenvolvimento econômico. Eu não posso frear o desenvolvimento econômico e industrial. Só que aí começou a entrar em questão, principalmente isso aqui, ó, a questão ambiental, que é um dos pontos mais cobrados do Enem, né? Então, essa questão ambiental aqui passou a ser um tema relevante, tá? Por quê? Porque os impactos começaram a se tornar irreversíveis. E aí começaram a ter uma preocupação com as gerações futuras. Então, surge as ideias do desenvolvimento sustentável. Então, é necessário crescer, né, ampliar os seus ganhos econômicos, ampliar a economia, mas garantindo a sustentabilidade das gerações futuras. Certo? Então, inventaram as fontes limpas? Oi? Foi aí que inventaram as fontes limpas? Aí que surgiu isso aqui, ó. Substituir fontes renováveis por não renováveis. Que, na verdade, Felipe, fonte limpa já existia, né? O uso da água, por exemplo. Lá antes da primeira fase da Revolução Industrial, já usava a roda d'água, que é uma fonte de energia limpa. Só que o potencial de produção era baixo. Entendeu? Então, hoje, discute muito mais essa ideia de fonte renovável e não renovável. Por quê? Porque se essas fontes não renováveis aqui, ó, se elas se esgotar, ou seja, para toda a atividade industrial. Sacou? Sim. Bom, antes de entrar para a matriz energética, eu quero trazer um ponto aqui para vocês. Bom, primeiro ponto, né? Nós podemos... Deixa eu compartilhar a tela, né, professor? Larga de ser meio doido. Sou meio doido. Vocês estão vendo meu quadro aí agora? Branco? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, olha só, galera. Qual que é o grande lance, né? Nós podemos classificar, né? Ó, classificação das fontes de energia. Certo? Então, eu tenho alguns critérios, tá? Então, as fontes podem ser classificadas
podem ser classificadas de acordo com os seguintes critérios. Primeiro ponto, vamos começar aqui falando da renovação, né? Então, nós temos as fontes renováveis e as não renováveis. Então, tem aqui, ó, fontes renováveis e as não renováveis. Qual que é a diferença dela? As fontes renováveis completam o seu ciclo de renovação e não se esgotam. As renováveis não se esgotam. Certo? E elas completam seu ciclo de renovação. Agora, já as não renováveis podem se esgotar. Porque não completa o seu ciclo de renovação ou demora muito tempo, uma escala de tempo muito grande para completar a sua renovação. Beleza? Vale fazer uma observação, galera. Observação importantíssima. Tem gente que olha assim, ai, fonte renovável é bom para a natureza. Nem sempre, porque fonte renovável vai garantir o quê? Vai garantir que ela não vai se esgotar, mas não garante que ela não gere impactos, né? Então, ó, o fato de ser renovável, ó, o fato da fonte ser renovável não exclui a possibilidade de gerar impactos. Beleza? Eu vou disponibilizar o slide. Essas anotações aqui já está em bloco de nota. Tira print. Pode ser? Claro. Espera aí. Agora. Tirou? Agora, tirou aqui? Bom. Valeu. Bom, então, primeiro, renovação, né? Segundo, aplicação. Eu posso usar aqui, posso classificar de acordo com a aplicação. Caneta azul, azul caneta. Aplicação. Aplicação, eu tenho fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias, fontes secundárias. O que seriam as fontes primárias? Uso direto. Uso
direto. Então, eu vou lá, pego o carvão, queimo. Já estou usando como energia. Beleza? Agora, fontes secundárias, uso de derivados. Beleza? Então, eu vou usar a partir dos derivados desse recurso. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Então, eu uso... Hã? Pode falar. Tranquilo. Bom demais. Então, a gente usa ou a partir, né, dos derivados ou a partir do direto. E aí, eu tenho aqui também a questão do uso mesmo. As mais utilizadas e as menos utilizadas. Aí, Felipe, entra na questão tradicional. Uso. Entra em relação a... Oh, meu Deus do céu. Ainda hoje, as mais tradicionais são as mais usadas? Sim. Ó, Mesmo com esse desenvolvimento tecnológico? a utilização. Então, eu tenho as tradicionais, as mais utilizadas, e as alternativas, que são as novas fontes de energia. É porque é o seguinte, cara, você quebrar um monopólio, por exemplo, do petróleo não é fácil, né? É. Então, você tem aqui, ó, tradicionais e alternativas. Então, o que seriam as fontes tradicionais? Mais utilizadas, né? As mais comuns. Então, você tem ali petróleo, carvão. Eu vou falar de cada uma delas para vocês. Petróleo, carvão, hidrelétrica, nuclear. Sacou? Você colocar aqui, ó. Ó. Gás natural. É isso, gás natural, petróleo, carvão mineral, gás natural, hidrelétricas, nuclear. E as alternativas são as novas fontes de energia. Beleza? Quais seriam essas novas fontes de energia? Quais seriam essas energias alternativas? Então, nós temos aqui solar, eólica, maremotriz, geotérmica, biomassa. E do ponto de vista dos impactos, nós classificamos em limpas e sujas. Então, nós temos aqui, ó. A energia nuclear não é considerada uma energia nova? Não. Energia nova? Não, porque essa energia ela ganha destaque, principalmente ali na Segunda Guerra Mundial, né? E ela é muito utilizada em ampla escala. Então,
Então, ela foi descoberta recentemente, não? Não foi descoberta recentemente, não. Passa a ser utilizada em larga escala recentemente, mas não é. E detalhe, ela é muito utilizada, né? Sacou? Tecnologia Aqui. nuclear foi o que resolveu a Segunda Guerra Mundial, né? As bombas atômicas. Então, os estudos vêm de antes, né? Não foi criado e feito ali. Sacou? Saquei. Fontes limpas não emitem resíduos diretamente na natureza. Fontes sujas emitem resíduos diretamente na natureza. Eu vou explicar todos eles para vocês, tá? Volto sim, Caeiro. Aqui. Vou dar exemplo. Voltar mais? Beleza? Show. Quando a gente fala aqui, ó, fontes limpas e fontes... Cadê? Valeu. Fontes limpas e fontes sujas. Exemplo de limpa: solar, eólica, hidráulica e eu não concordo, né, mas o Enem traz aí porque não emite resíduo direto na natureza. A energia nuclear é classificada como uma fonte limpa. Eu discordo porque ela gera lixo, né? Resíduo radioativo, né? Ela gera resíduo radioativo, só que não de forma direta. Então, mas ela é classificada como limpa. E a suja seria o petróleo, o carvão, o gás mineral, o gás natural, né? Porque a queima dele vai. A própria biomassa, mesmo o etanol aí, né? Ela é renovável, mas ela é suja. Gera resíduos. Beleza? Bom, na aula que vem, eu vou começar a explicar para vocês as fontes tradicionais de energia: petróleo, carvão, explicar cada um deles para vocês. Certinho? E aí eu compartilho os slides com vocês também, já todos anotados. Beleza. Show de boina? Show de boina. Bom demais, bom, bom, bom. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu parceiro? Vitinho. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu já parar a gravação.